Graça do Senhor seja com o vosso espírito. Amém? Abacuque, capítulo 1, nós vamos assim estar fechando hoje o primeiro capítulo, e essa parte do verso 12 até o verso 17, F.B. Meyer, um insigne comentarista bíblico, ele chama de Teodiceia. E ele diz que esse capítulo é uma teodiceia porque ele descreve a defesa da bondade de Deus, seu poder em vista da existência do mal. Leiamos a palavra do Senhor. A intercessão do profeta, verso 12, capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Essa parte final do primeiro capítulo de Abacuque é o discurso voltado na segunda pergunta. A primeira pergunta do profeta é: por que Deus não pune o pecado? Então Deus, a partir do verso 5, ele responde. Temos a primeira pergunta, a primeira resposta de Deus. E Deus responde ao questionamento do profeta dizendo: eu vou fazer uma obra tão maravilhosa, tão excelente, que vocês não vão acreditar se alguém vos contar. E a resposta de Deus dessa obra maravilhosa é de que Deus usaria os caldeus para trazer juízo sobre a vida do povo eleito. Abacuque então fica mais confuso ainda, e ele faz então o seu segundo questionamento: por que o Deus justo usará um povo ímpio para exercer juízo e justiça? As Escrituras Sagradas declaram com muita propriedade que Deus derruba arrogantes, orgulhosos, porque Deus resiste ao soberbo, ensina a Bíblia Sagrada, mas ele dá graça aos humildes. As Escrituras, portanto, nos faz saber que Deus faz isso com o ímpio soberbo e que traz a destruição próximo a ele quando eles crescem, quando eles se avultuam de forma violenta, de forma déspota, de forma opulenta, e Deus faz isso para ensinar-lhes que eles são mortais e que eles são finitos. Abacuque deixa isso muito claro. Ele vai dizer no verso 12 assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Não morreremos. Aparentemente, uma leitura superficial nos levará a crer que esse profeta é desprovido de fé, de que ele parece um incrédulo, mas isso é só uma leitura superficial. Na verdade, o contexto vai nos ensinar que o que ele questiona
E as perguntas que faz é o que nós chamamos em língua portuguesa de perguntas retóricas. São perguntas que em si já trazem uma resposta afirmativa, de modo que quando ele questiona assim, não és tu desde a eternidade? Na verdade, o que o profeta está fazendo é reafirmar a sua crença que Deus existe desde todo sempre. Quando Abacuque aprendeu que Deus enviaria os caldeus a ajudar como castigo pelos seus pecados, ele, em termos gramaticais, faz como que um tipo de desafio a Deus. Ele perguntou por que o Senhor usaria a nação pagã, quando eles eram muito mais iníquos, muito mais ímpios, vamos dizer assim, muito mais pecadores do que a nação escolhida, do que o povo eleito de Deus. Abacuque, então, faz o seguinte questionamento. Olha comigo o verso de número 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O verso 13 do capítulo 1 traz uma revelação interessante. A despeito do tempo, ou do hiato de tempo em que for escrito o profeta Abacuque até nós, parece-me que esse tipo de questionamento é muito atual nos nossos dias. Devemos admitir, a terra em que Abacuque vivia estava cheia de injustiça e de pecado. E eu vos pergunto, qual é a diferença para os nossos dias? Qual a diferença para o nosso dia? Injustiça gritante. Ímpios parecem que prosperam, enquanto justos sofrem. Esse era o contexto de Abacuque. Esse também é o nosso contexto. E eu tenho certeza que alguns de nós aqui, ainda que em outras palavras, já fez o mesmo questionamento diante de Deus. O questionamento de Deus, de sua pessoa, feito pelo profeta Abacuque, é o reflexo de quê? Seria um reflexo de quê esse questionamento? Estaria o profeta em crise? Estaria o profeta enfrentando uma crise de apostasia? Descreu Abacuque da soberania de Deus? Porque ele está perguntando. Ele inicia com perguntas retóricas, traz uma afirmação em si mesmo, mas ele continua, e se você olha para o texto em português, veja bem, a pureza, quando ele fala, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, não podes contemplar a iniquidade, a impiedade. Aí ele diz assim, mas o Senhor tolera. Está aqui no texto. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Se para nós, no contexto de liberdade religiosa, essas palavras soam como que enigmáticas, eu fico pensando assim, eu queria que você pensasse agora na igreja perseguida da Coreia do Norte, na igreja perseguida da Arábia Saudita. Eu estava conversando com um cristão essa semana e ele fez uma pergunta interessante. Ele diz assim, pastor, provérbio diz assim, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia consigo seus piores inimigos. Nós reputamos o testemunho da igreja perseguida como um paradigma a ser imitado. E aí eu pergunto, eles não estão agradando ao Senhor? Porque faz tempo que eles têm inimigos e Deus não reconciliou eles. E provérbio vai dizer, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia consigo os seus piores inimigos. Eu disse a ele, isso é uma pergunta interessante, eu não vou lhe responder em 10 minutos, porque é só o que você tem. A gente precisa sentar, conversar, ver o texto, o contexto e o cotexto para entender o que o sábio Salomão quis dizer com esse reconciliar consigo os seus piores inimigos.
Um aspecto interessante, Abacuque nos ensina aqui, e que às vezes alguns cristãos entram em crise pessoal, crise de fé, simplesmente pela falta de compreensão do que ele traz aqui no verso 12. O questionamento de Deus, feito pelo profeta, é um reflexo de sua dúvida. Não é um reflexo da sua incredulidade. Não é um reflexo da sua falta de fé. E às vezes a gente duvida e entra em crise, achando que está apostatando e que está descrendo da soberania de Deus. Irmãos e irmãs, existe uma diferença distinta entre você duvidar e de você exercer a incredulidade. Abacuque não está exibindo uma fé fraca ou uma falta de fé. Isso precisa ficar bem claro. O que Abacuque expressa é uma fé perplexa, que se compreende porque, vamos racionalizar por alguns instantes. Deus é justo, amém? Deus é santo, amém? Quando Jesus na cruz carregou os nossos pecados sobre si, ele sentiu a maior de todas as dores. Ele falou em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus Pai em relação a Deus Filho naquele momento tem a ver com o que o profeta Isaías diz. Não é que as mãos do Senhor não estejam estendidas para que não possa salvar. Não é que estejam tapados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas é que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a vossa iniquidade faz com que ele esconda o seu rosto de vós. E foi por conta das nossas iniquidades que naquele momento, na cruz, Deus virou o rosto e Jesus sentiu, porque foi um com ele desde todo sempre, desde toda a eternidade. Ele jamais havia se separado do Pai. Abacuque está falando aqui de que crentes, dependendo das circunstâncias em que forem expostos, eles podem duvidar. Tenha em mente uma coisa: há uma diferença entre dúvida e incredulidade. O incrédulo questiona Deus, como Abacuque. O incrédulo discute com Deus. O incrédulo até blasfema contra Deus. Perceba que em momento algum Abacuque aposta da fé, em momento algum ele abandona Deus, ele abandona o ministério profético, ou ele rejeita o Senhor. Isso não acontece, porque o que há com ele aqui são dúvidas e não incredulidade. A incredulidade é rebelião contra Deus, uma recusa em aceitar o que ele diz e o que ele faz, o que ele é. A incredulidade é um ato da vontade, enquanto a dúvida nasce de uma mente perturbada e de um coração partido ou perplexo. Ele está pensando assim: mas eu tenho aprendido que Deus é puro, Deus é santo, ele não pode contemplar a iniquidade, e eu não entendo como é que ele está fazendo uso da iniquidade para punir o povo com que ele fez um pacto eterno. E aí ele fica em dúvida. E a dúvida é proveniente de uma mente finita que não consegue atingir e alcançar a mente infinita, que é a mente de Deus. Abacuque é confundido pelo fato de que Deus usará os babilônicos, os caldeus, um povo maligno, para punir o seu povo. É como se Abacuque estivesse racionalizando e ele pensando: mas 2 erros não contribuem para um acerto. Temos o erro do povo hebreu e o dos caldeus. Como é que erro com erro vai produzir acerto? Na verdade, Abacuque não entende o que será revelado posteriormente, que Deus não quer punir apenas a iniquidade do povo hebreu, mas Deus também quer punir a iniquidade dos caldeus. E o que é que ele permite? Ele permite então que os caldeus dominem sobre o povo hebreu. O texto anterior que nós vimos dizendo assim: um povo que não segue lei de ninguém, que eles criam suas próprias leis, para eles não há juízo. E a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus
dá graça aos humildes. Mas o que é que eles fazem com os soberbos? Ele resiste aos soberbos. E nós vamos perceber depois a humilhação que vai passar o déspota Nabucodonosor, quando Deus o tira da posição de monarca e o faz descer ao mais baixo nível, e ele passa a viver como um animal, pastando e comendo capim. E passa por um período, porque ele faz uma estátua e quer que todo mundo o adore, e porque ele diz: esta não é a grande Babilônia que eu construí para a minha própria glória, não é para a glória de Deus. E Deus faz descer ao mais baixo nível, a condição de animal irracional. E depois de um tempo, ele faz assim: eu, Nabucodonosor, faço um decreto que não se pode revogar, que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Aí ele é devolvido à dignidade humana e é restabelecido e restaurado o seu reino. Ele pergunta: não és tu desde a eternidade? E já disse que isso é uma pergunta retórica. Note que ele está questionando a Deus, mas ele mesmo já sabe a resposta a essa pergunta. Sim, Deus é eterno, desde sempre. A ideia é simplesmente o fato de que o profeta não consegue assimilar a justiça de Deus, permitindo um povo iníquo como os caldeus. Ele vai dizer: meu Deus, meu santo, minha rocha. E esses termos exemplificam de forma muito clara o conceito de que o profeta tinha a respeito da pessoa de Deus e quem era Deus para ele. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós nos encontramos num estado semelhante do profeta Abacuque? Cremos na soberania de Deus, cremos que ele reina, governa, tem um controle de tudo, que ele é santo, todo-poderoso. Mas aqui e ali a gente faz assim: por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que eu, Senhor? Já ouviu isso? O que foi que eu fiz? Tem até uma expressão muito comum aqui no Nordeste: será possível que eu joguei pedra na cruz para acontecer um negócio desse comigo, né? A gente precisa de uma pista. A gente precisa de uma dica, de uma indicação, de um referencial, quando a dúvida se abate sobre nós e nós dizemos assim: Deus é justo, Deus é santo, Deus é todo-poderoso, mas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então Abacuque ele vai nos dar uma pista. Quando ficamos perplexos com as relações estranhas do Senhor para conosco, e acredite, às vezes Deus tem uma maneira muito estranha de agir em relação ao seu povo. Foge à nossa lógica. Permita-me dar 2 exemplos. Por exemplo, se eu fosse Deus, eu pegava José para ser criado como filho da filha de Faraó e não pegava Moisés. A razão é muito simples. José era um mauricinho. A Bíblia diz que José usava túnica talar. Isso seria o equivalente hoje a um adolescente usar uma roupa da Abercrombie, Tom Hilfiger e coisas desse tipo aí. Ele usava túnica talar, ele ia se adaptar. José andava numa carruagem truncada, 4x4, dando cavalo de pau pelas ruas da cidade. Ele ia se adaptar muito, com muito mais facilidade, ser criado como filho da filha de Faraó, porque ele era da burguesia. Aí a lógica de Deus faz o quê? Pega um sem teto, um sem terra, Zé Povinho, descamisado, morando nas palafitas do Egito, chamado Moisés, morando na favela do Egito. Aí pega um favelado da comunidade para ser criado como filho da filha de Faraó. Do ponto de vista humano, é ilógico. A adaptação ia ser muito mais difícil para Moisés do que para José. Aí pega o Mauricinho, o burguês, manda para o fundo do poço, depois vendido como escravo e vai parar na prisão. A adaptação é muito difícil.
porque José era filho amado e ele era criado com certas regalias pelo pai. É tanto que a Bíblia não diz que os irmãos dele tinham túnica talar. Só quem tinha túnica talar era ele, por conta da predileção e do status que ele desfrutava diante do seu pai. Então o profeta Abacuque, ele fica confuso, ele fica com sua fé perplexa e ele duvida, porque ele não consegue entender a justiça usando ímpios para punir o povo que é eleito, o povo que tem promessa. Mas se você perceber, ele vai dizer assim ainda no verso 12, não morreremos. É aqui que sustenta-se que não há incredulidade da parte dele. Por quê? Deus vai punir, Deus vai castigar, mas Deus não vai destruir. O povo de Deus vai ser preservado. Eles vão perseverar até o fim. Há um remanescente fiel, ainda que Deus puna, ainda que Deus exerça juízo com um povo pior ainda, não vai haver destruição total. Haverá sempre um remanescente que será preservado. A razão pela qual ele chama Deus de santo, diz Calvino, aparecerá a partir do próximo versículo. O profeta parece se sustentar em duas considerações pessoais que ele faz a respeito de Deus. Ele é o Deus de Israel, um Deus santo e justo. Quando ele diz, não morreremos, ele quer dizer, sem dúvida, que o povo, enquanto nação, não será totalmente destruído. E aí ele faz uma profecia que chega até nós, porque ele tinha em mente, era a igreja de Cristo. Era a perseverança dos santos. Por mais aflições que possa passar, Deus sempre irá preservar o seu povo. Davi expressa isso de uma maneira muito singular. Ele peca o profeta Natan, enviado por Deus, e Natan diz assim, olha, você pisou na bola e Deus é bom, escolhe o castigo. Você quer cair na mão dos homens ou você quer cair nas mãos de Deus? Davi diz assim, tá maluco? Tá doido? Eu quero cair nas mãos de Deus, porque o homem é implacável. Mas eu quero cair nas mãos de Deus, porque pior que seja o seu castigo, o seu juízo, ele vai lembrar da misericórdia. Ele diz, caia eu na mão do Senhor, mas não caia eu de jeito nenhum na mão dos homens, porque os homens não têm a mesma misericórdia que Deus tem. Dizendo que Deus é puro de olhos, ele assume o que deve ser considerado com indubitável crença em todos os homens piedosos. Mas a justiça de Deus nem sempre é tão cristalina, tão aparente para nós, dependendo do momento que nós estejamos vivendo. O profeta tem uma luta interna, pessoal, e ele mostra, de certo modo, diz Calvino, ele dá uma vacilada quando ele duvida, pois não viu, no estado das coisas em que ele se encontrava, a soberania de Deus. A sua piedade o levava a crer que Deus era puro de olhos, não podia contemplar o mal, Deus era justo, Deus era eterno. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, ele fez igual a Asaf, lá no Salmo 73. Na verdade, Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, pouco me faltou para resvalar os pés. Ele começa a descrever o estado dos ímpios e os justos que viviam, e ele diz assim, rapaz, foi pouquinho. E ele continua nessa crise, aí a crise dele encerra quando ele diz, até que eu entrei no templo, na casa de Deus. E ele começou a pensar no porvir, na vida eterna, e ele crendo na soberania de Deus, tu colocas em lugares escorregadios. Abacuque vai fazer uma descrição aqui, no verso 14, ele vai dizer assim, porque fazes os homens como peixes, são metáforas do mar, como répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-o de arrastão, os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Veja bem,
Eu disse que Abacuque não está numa crise de fé ou incredulidade. Um homem ímpio, profano, num lugar de Abacuque teria dito assim: não há Deus. É isso que o salmista diz. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. O ímpio diria assim: Deus não se importa. Ele criou o mundo, mas ele abandonou, entregue a sua própria sorte. Mas o profeta não fala assim. Ele diz: vês, Senhor. Ele atribui a Deus o que é peculiarmente pertencido a Deus. Ele é o Deus que não apenas criou, mas que governa, que rege, que controla e que tem um domínio. Ao mesmo tempo, ele é que se inclina de duas maneiras. E ele vai alternando, ele diz: por que você não olha quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele não está dizendo que o mundo está entregue à sua própria sorte, mas ele confessa que o mundo é visto por Deus, que Deus exerce cuidado com seus assuntos, embora ele não compreenda todo o agir de Deus. A representação aqui de homens como peixes, como répteis, é que todos os meios seriam empregados aos homens, sendo comparados a peixes, alguns estabelecidos como répteis rastejando ao longo do fundo e outros nadando em geral por todos os seus caminhos dissolutos. E Calvino diz assim: o caldeu que puxa o anzol, o que arrasta a rede varredora. Por mais incrível que pareça, é a mão justa do Deus Todo-Poderoso exercendo justiça e juízo. Onde não há o Espírito de Deus, o que reina é a impiedade. Não há espaço para humildade nem piedade quando o Espírito de Deus está ausente. Os homens sempre irão insuflar-se em seus orgulhos interior, até que Deus os limpe completamente. E João Calvino faz um comentário interessante, e ele diz assim: nem sempre os métodos purificadores de Deus serão compreensíveis aos seres humanos. Mas, a despeito de toda essa injustiça cometida, quando você vai ler o retorno do povo para a terra prometida, como o salmista expressa assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião e dos salgueiros que lá havia. Os nossos opressores inimigos pediam-nos para que nós tocássemos e cantássemos, e os músicos dizem que a minha mão direita seque, e os cantores dizem que a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu cantar uma canção de Sião em terra estrangeira. Sabe o que eles estão querendo dizer com isso? Nunca mais nós vamos nos envolver com sincretismo religioso. Nunca mais nós vamos usar dons e talentos dados por Deus para exaltar e glorificar ímpios. Nunca mais nós vamos nos juntar com povos que têm a sua própria lei, como os caldeus, porque o que nós queremos é seguir o caminho do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. O profeta Abacuque é um profeta que vivenciou o avivamento, a restauração da palavra, da adoração, feito pelo melhor de todos os reis de Israel. Um menino chamado Josias. Restaura a lei, restaura a adoração, purifica o templo, e Abacuque vivenciou isso. Mas Josias morreu, e Joaquim começou a reinar em seu lugar. E Abacuque, que viu aquele período de avivamento, agora vê o povo mergulhar em uma apostasia sem precedente, e uma crise espiritual, moral, social, política e ética. Abacuque clamou a Deus sobre as condições deploráveis em que o seu povo e sociedade estava lá em Judá, e ele clamou, e por algum tempo Deus esteve em silêncio. Aparentemente, na míope visão do profeta despreocupado: Senhor, até quando clamarei e não ouvirás? Até mesmo quando eu grito a ti violência
tu não salvarás. Mas então o Senhor Deus respondeu à oração do seu servo, dizendo a seu profeta que ele pune sim, que ele é justo, e que ele ia usar os babilônicos ateus e cruéis para ser seu agente de julgamento contra Judá. E Abacuque então lança essa outra pergunta. Quando Abacuque ouve o Senhor, seu Deus, declarar que usaria os babilônicos para corrigir Israel, ele ficou ainda mais confuso. Como poderia o santo Deus, o justo, o santo de Israel, usar um instrumento profano, Babilônia, para corrigir a nação eleita? Esta foi a questão sobre a qual ele faz o seu segundo questionamento nesse primeiro capítulo. Abacuque, conhecendo o caráter de Deus, sua santidade, queria saber como é que pode santidade e iniquidade. Deus é santo, os Deus são iníquos. E Deus está dizendo que vai usar esse povo, e ele ficou confuso e a mente dele não conseguiu atingir. John Stott diz que quando Deus parece estar nos esmagando e nos desconcertando com providências que ameaçam aparentemente nossa vida, nossa saúde, nossa família, nossa igreja, sabe como nós devemos responder? Devemos responder como Abacuque. Abacuque nos ensina a, no meio da crise, no meio da adversidade, focar naquilo que realmente importa: o caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, independentemente do que possa estar acontecendo comigo, com você, com a minha família, com a sua família. E ele vai falar que Deus é santo, Deus é puro de olhos, Deus é a rocha, mas ele repete por 6 vezes no primeiro capítulo algo muito interessante. Ele diz assim: meu Deus, meu santo, minha rocha. E esse é um elemento extremamente complexo. Corra para a torre forte, lembre-se de quem é Deus, do seu caráter. Embora Abacuque não pudesse ver a Deus, ele confiou naquilo que ele de fato sabia. Quem era Deus para ele? Os atributos de Deus que são enumerados nessas palavras: sua eternidade, ele é desde a eternidade, ele é santo, ele tem olhos puros, ele não pode contemplar o mal, ele é todo poderoso, ele é a rocha. Não é maravilhoso que um Deus de tamanha majestade, de tamanho poder e tamanha infinitude se permita possuir? Quando a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, ela também diz que ele é o quê? Nosso. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Pai. A Bíblia permite a mim e a você chamar aquele que existe desde a eternidade Pai nosso que está nos céus. Não é só Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Davi, Deus de Paulo. Ele é nosso Deus. Mas vamos sair do geral e vamos trazer para o particular. Ele é meu Deus. Isso faz toda a diferença. Quando nós olhamos para a bênção sacerdotal, que ela traz 2 vertentes: a coletiva, mas vai repetir por 3 vezes: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sai do plural para o singular. E eu gostaria de concluir dizendo que o Deus que Abacuque está invocando aqui é um Deus que tem uma bênção e um cuidado para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para todas as denominações genuinamente evangélicas. Ele também tem uma bênção para todas as igrejas presbiterianas do estado de Pernambuco, da cidade do Recife. Ele tem uma bênção para todos os membros da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Mas ele tem uma bênção particular, individual, pessoal, para cada um dos seus filhos e filhas. Se nós nos lembrarmos disso no meio da crise,
que Ele não é só Deus poderoso, majestoso, glorioso, Ele é meu Deus. E Ele me abençoa de forma coletiva, mas Ele me abençoa de forma particular e individual. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus de Abacuque. Esse é o nosso Deus. E você pode dizer, esse é o meu Deus. Que Ele, pois, nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração. Pastor Brivaldo, por gentileza, nos conduza a Deus em oração e impetre sobre nós a bênção do Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos. Senhor bendito, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra ministrada, Pai, às nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a cada dia a colocarmos, ó Deus, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o Deus de cada um aqui, ó Deus. Que dependamos, ó Deus, a cada dia apenas do Senhor, que é o nosso Deus, ó Pai. Agora, Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos dá, ó Deus, uma noite de sono tranquilo, um sono reparador. Nos abençoa ainda, ó Deus, no resto dessa semana, que possamos, ó Deus, assim, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre os irmãos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.